boa noite a todos. Boa noite, doutora Patrícia Paludo, Boa noite, doutor Paulo. direto do Rio de Janeiro. Direto do Rio de Janeiro, meio escuro aqui. Boa Nós noite, estamos... Beth. Boa noite a todos. Começando mais uma live. Hoje, dia 1º do 6. O tema da live hoje é um tema bem interessante, que a gente, muitas vezes, pessoas que não têm vitiligo vêm parar na clínica. Muitas vezes, as pessoas que têm vitiligo, na hora que tem um diagnóstico, começam a se olhar, e descobrem que estão todas manchadas, que estão todas cheias de mancha, né? Porque a pele é toda manchada. E todas essas manchas são vitiligo ou não são vitiligo? Então, isso gera sempre uma questão aqui de consultório, de trabalho, de ver o que é o que não é, separar uma coisa da outra, né? E isso é bem do cotidiano mesmo, conseguir determinar o que é do que não é vitiligo. Concorda, doutora Patrícia? Exatamente. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, pela segunda vez, pela milésima, centésima vez, vocês que já estão PhD. Em vitiligo, a gente tem ouvido muito que as pessoas vão uma auxiliando as outras, né? Vão respondendo, vão ouvindo as lives e passando as informações. Então é muito legal perceber essa corrente que a gente tem informado aqui, né? Com as pessoas na live e as pessoas que vão tendo informação e vão passando. Então sejam muito bem-vindos todos vocês. E é um prazer enorme estar aqui para mais uma live. Neste que é o mês, né? Do Dia Mundial do Vitiligo. Então uma live para iniciar esse mês aí, começando com uma coisa simples, né? Simples e não menos importante, né? Porque certamente há muita gente aqui hoje que nem tem o diagnóstico de vitiligo ainda e que já se considera totalmente com vitiligo e que talvez nem tenha um vitiligo, né? Então, primeira coisa para você que está aqui hoje, não sofra, não compre esse diagnóstico de vitiligo ainda, a menos que seja dado realmente, de fato, né, por um dermatologista, porque às vezes as pessoas sofrem muito e não tem nem porquê, né? Não tem porquê sofrer pelo vitiligo, mas enfim, não tem porquê sofrer por um diagnóstico que nem sequer existe, né? Então hoje eu atendi totalmente dentro do tema, atendi um paciente que veio de Minas Gerais. Boa noite, Minas Gerais. O paciente veio de Minas Gerais, então o paciente de 7 anos. A mãe veio grávida, veio o pai, veio a mãe, veio a família inteira, né? Para o diagnóstico de vitiligo, né? De uma criança que tinha umas manchinhas brancas assim no rosto. E a mãe já vinha há 1 ano sofrendo, aí marcava consulta, aí entrava pandemia, daí desmarca consulta, aí levou uns 5, 6 dermatologistas, aí um dizia que era fungo, outro dizia que era vitiligo, outro dizia que não era nada, outro dizia... Então, foi uma sucessão assim de diagnósticos e ela não se sentindo segura, ela trouxe então o menino hoje para o Rio de Janeiro para fazer essa avaliação e no fim não era vitiligo. Então ela ficou 1 ano sofrendo por um diagnóstico que ela não tinha, né? Então às vezes, né, o diagnóstico está na cabeça e eu percebo que às vezes a pessoa ela já assimilou tanto que ela tem o diagnóstico de vitiligo que é até difícil às vezes para ela acreditar, mesmo que quando nós, especialistas, dizemos, olha, isso não é vitiligo, ela leva um tempo, mas não é mesmo? Mas tem certeza? Mas tem que passar alguma coisa? Não quer reavaliar daqui a um mês? Às vezes a pessoa tem dificuldade de aceitar o não diagnóstico, né? Então, essa é uma live que eu achei bem importante para quem ainda não tem vitiligo, e até porque a gente vai falar sobre outros assuntos também, vamos responder perguntas, mas para quem é novo no pedaço, né? Então, acho que essa live, para quem está suspeitando de um diagnóstico, então essa live ela é bastante pertinente. E como eu digo, nem tudo que brilha é ouro, né? E nem tudo que é branco é vitiligo.
Exatamente, colocou muito bem, Patrícia. É exatamente isso, né, que a gente vê. E uma coisa que é super comum, que hoje eu vi também, uma criança que realmente tem vitiligo, mas tem aquele monte de machucado na perna de criança, e aí fica toda marcadinha de branco, e aquela coisa, será que isso também é vitiligo? Será que está abrindo? Porque demora para fechar? Porque demora para fechar, né? Então, a gente acaba aumentando as coisas, a gente começa a olhar, e isso é super comum em quem tem vitiligo, a pessoa começa a se olhar. Eu começo a olhar e começo a descobrir que tem mancha aqui, mancha aqui, mancha aqui, mancha aqui, mancha aqui, e está toda manchada. E, na verdade, nada daquilo às vezes é vitiligo, né? São só as manchas naturais da nossa pele. Então, quando a gente fala, o que acontece no Brasil é que a pele média do brasileiro, o brasileiro médio, ele não é nem branco, nem preto, preto. É aquele típico africano mesmo, que é preto, que não tem como ficar mais escuro. Então, são peles que não mancham. O que é muito branco, que não consegue fazer pigmento, é aquele que é preto de verdade, porque não consegue fazer um pigmento mais escuro do que a pele. A pele do brasileiro, muito pelo contrário, ela é mediana. E é uma pele que mancha muito, tanto de manchas claras quanto de manchas escuras. E a pessoa começa a se olhar e está toda manchada. E aí ela vem ao desespero. Uma vez veio uma moça de Fortaleza para eu atender, ela me ligou. Eu estava dirigindo, eu não atendo dirigindo, não sei porque carga já eu atendi. E ela chorava de pingar, porque tinha vitiligo no rosto, não sei o que lá e tal. Veio de Fortaleza para o Rio, já nada de vitiligo. Então, são situações não são incomuns, muito pelo contrário, é relativamente comum no nosso cotidiano esse tipo de confusão diagnóstica, né? Então, assim, acho que um dos principais pontos, né, é de nós realmente diferenciarmos o que é do que não é vitiligo, né? Então, um dos pontos aí que o Paulo mencionou, né, que a gente já pode entrar como um diagnóstico que entra no diferencial, né? A gente vai falar um pouquinho também como diferenciar, né, quais as formas de diferenciar, mas um fato que o Paulo falou aqui é o que a gente chama de hipocromia pós-inflamatória ou pós-trauma, né? Que até a Mitch advogada, maravilhosa, que está falando aqui que está preocupada porque usou gilete na perna, na pele, né? E aí cortou um pouquinho da pele, então, e ficou um pouquinho claro nessa área. E aí ela está com dificuldade de saber se é vitiligo ou não, que é justamente essa hipocromia pós-trauma, né? Então, às vezes, a gente machuca a pele e fica uma mancha branca. Exatamente. Então, por que isso acontece? O melanócito, que é a nossa célula de pigmento, ele não se origina, não é uma célula originária da pele. É uma célula que vai se originar na vida embrionária do mesmo lugar que vai dar origem ao sistema nervoso. Traduzindo, um melanócito nada mais é do que um neurônio, do que uma célula do sistema nervoso adaptada a trabalhar na pele. Adaptada para trabalhar na pele. E isso traz consequências. A primeira consequência é que o neurônio não se multiplica. Por isso a pessoa sofre um acidente, tem um derrame, fica com paralisia, paraplégica, tetraplégica. Isso ou é irreversível ou demora muito para recuperar, porque são células que não se multiplicam. O melanócito, apesar de ser um neurônio, ele consegue se multiplicar, mas é uma capacidade de multiplicação extremamente baixa. Por isso, os machucados demoram para recuperar a cor, a queimadura. E não apenas eles demoram para se multiplicar, como eles morrem muito fácil. Então, você sofre um acidente, às vezes você mata tudo ali. Você mata os neurônios por uma queimadura d'água, com água quente, com fogo, encostou às vezes no cano da moto, e aquilo deixa uma marca definitiva, que a cor não volta porque os melanócitos literalmente morreram. Mas isso não é vitiligo, eles morreram pelo trauma, né? Mas é por isso que a criança machuca, por isso que nós nos machucamos, e aquele machucado demora, em média, 1 ano e meio para voltar à cor normal. E nem sempre volta 100%. Quando a pessoa não tem vitiligo, ela nem repara nisso. Quando a pessoa já tem um diagnóstico de vitiligo, aí acabou.
Ela vai reparar em tudo isso, todos esses traumas, né? E aí no vitiligo tem o que se chama fenômeno de Kebner, um isomorfismo, que onde machuca, pode dar uma mancha nova. E o que vai diferenciar se é uma mancha só do machucado, normal pelo machucado, ou se aquilo virou uma mancha de vitiligo? Então, quando você sofre um trauma, você foi lá e cortou. Beleza. A mancha que ficou, ela vai ter que ser exatamente do tamanho daquele machucado. Se a mancha começa a crescer além, ou muitas vezes o machucado ele não fica completamente branco, começa a ficar mais branco do que estava, isso é sinal de que é vitiligo. Mas se isso não acontece, é só o trauma do machucado mesmo, né? E demora para voltar. Isso, então assim, nem sempre, né, é importante também que, e como existe esse fenômeno de Kepner, né, que é esse surgimento de manchas brancas após trauma, as pessoas acabam ficando muito preocupadas, né, quem tem vitiligo de fato, acaba ficando muito preocupado com qualquer trauma que ocorre na pele achando que vai ficar branco. Não é bem assim também, né, a gente vê que esse fenômeno de Kepner ele ocorre principalmente quando o vitiligo está numa fase de atividade, ou seja, quando as manchas estão aumentando. Então, nesses momentos é que é mais comum de surgirem as manchas de vitiligo, né? Por isso que procedimentos mais agressivos, assim, um pouco mais agressivos que o paciente quer realizar, é importante que eles sejam realizados em momentos em que o vitiligo está mais estável. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tatuagem. O melhor momento é fazer num momento em que o vitiligo está parado há pelo menos um ano. Então, nesse momento, tem um risco menor. A gente não pode garantir assim, zero risco, um risco menor de desenvolver alguma mancha. Então, nem sempre, né, todo machucado vira vitiligo e onde tem machucado, né, é muito comum, realmente, assim, pode demorar para pigmentar. Então, quando a gente encuca com um diagnóstico de vitiligo, né, quando a pessoa encuca, ela fica imaginando realmente que qualquer coisa é mancha realmente de vitiligo. Então, de fato, né, o machucado demora bastante e às vezes até tem dificuldade, às vezes alguns procedimentos, né, como laser, alguns tipos de laser, acabam também causando um trauma na pele que leva uma dificuldade de pigmentar. Então, assim, pós-trauma a gente tem que avaliar, como o Dr. Paulo mencionou, se fica só restrito ao local da cicatriz, do local onde foi machucado, é comum de ser só do machucado mesmo, né, só uma pigmentação pós-inflamatória, pós-trauma. E o fenômeno de Kepner ele espalha para além da cicatriz. Outro diagnóstico muito comum, né, assim, diferencial e que causa manchas brancas na pele, que a gente precisa ficar atento, é a pitiríase versicolor, né, ou pano branco. Então, são manchas também brancas, são manchas que geralmente ocorrem mais na adolescência, no adulto, não são tão comuns na infância. Mas essas manchas por fungo podem também ocorrer na infância, mas não é uma época tão comum. São lesões mais ovaladas, né, mais arredondadas, digamos, mais arredondadas. Ocorrem especialmente no tronco, né, muito comum assim nas costas, no peito, às vezes algumas vezes na face também. Região de predileção são essas, de tronco, né, e face. E são manchas mais arredondadas. Essas manchas geralmente podem ser diferenciadas do vitiligo. Uma das características, né, que diferenciam essas manchas do vitiligo é que quando tracionadas, quando nós tracionamos essa mancha, assim, puxando a pele para um lado para o outro, tracionando a pele para lados opostos, do centro da mancha para a periferia, quando a gente faz esse movimento de tração na pele, ela geralmente faz uma descamação muito fininha, bem de leve, e a mancha, inclusive, fica mais aparente quando a gente traciona. Então, esse é um dos sinais que nos ajudam a diferenciar, né? E a própria disposição das manchas, o local do acometimento, a tonalidade da pele, né? Que fica, geralmente não é um tom assim, que geralmente costuma ficar no vitiligo, mas pode fazer sim, confundir, né? Teve o Júnior aqui que fala que comigo diagnosticaram no começo como pano branco, depois que ficou o branco acrômico, quando ficou realmente branco, é que diagnosticaram como vitiligo. Então, o vitiligo, ele realmente entra como um diagnóstico diferencial e tem algumas características que podem nos levar, de fato,
ao diagnóstico de vitiligo. Mesmo quando as manchas não são totalmente brancas, tem algumas características que nos ajudam bastante. Exatamente. Várias lesões vão fazer diagnóstico diferencial, né? Já tem 15 anos que eu e a Patrícia fazemos só vitiligo, então nós vemos vitiligo todo dia. Então, para nós é uma realidade diferente do que quem faz eventualmente, né? Então, a gente acaba tendo mais contato e ainda assim nem sempre é fácil fazer o diagnóstico diferencial, especialmente quando as manchas estão surgindo e ainda não são brancas, porque às vezes o vitiligo você vai ter a tua cor de pele normal e vai ter a mancha branca. Às vezes ele faz isso, vai direto da cor normal para o branco, mas muitas vezes ele vem caindo de cor, ele vem clareando. E nesse processo de clareamento, nem sempre é tão fácil você diferenciar o que é do que não é. Então também, às vezes, as pessoas, puxa, mas ele não diagnóstico certo, nem sempre é tão fácil. Então, às vezes, está na dúvida, já fica de olho, já trata, já vai cuidando para evitar, para não perder tempo de tratamento. Mas isso às vezes acontece, sim. Nem sempre é tão fácil, quem dera. Um diagnóstico diferencial também que me ocorreu agora, né? O Edno passou aqui para me lembrar. Que às vezes algumas áreas da pele, quando elas ficam mais protegidas, digamos assim, acaba que elas não bronzeiam muito. Então, o caso, por exemplo, de pessoas que usam muito óculos, nadadores que usam muito óculos e ficam muito tempo de óculos, ou pessoas que andam muito na rua e usam óculos escuros, ou pessoas que têm o cabelo, né, que cai um pouquinho assim, às vezes um pouquinho mais para frente, né, que fica um pouquinho mais assim, ou usam muito boné. Então, o que acontece? Às vezes essa área que está sendo protegida, quer seja pelo cabelo, quer seja por um óculos, por um boné, a área que não fica exposta ao sol, ela acaba clareando, né? Clareando não, ela não bronzeia, né? E isso de forma crônica, assim, anos e anos, e vai passando meses e meses, e está sempre coberta essa área, quer seja pelo cabelo, quer seja por qualquer coisa, essa área não bronzeia, então ela fica num tom diferente. Então, eu tive um caso de um paciente que tem vitiligo, mas que o que incomodava mais ele era essa mancha da testa, que na verdade era porque ele achava que tinha, por alguma razão, provavelmente pelo cabelo, então às vezes ficava o cabelo um pouco mais aqui, aí ficou claro, aí quando ele viu tinha uma mancha mais clara, aí ele achou que era vitiligo, aí ele passou a cobrir essa mancha para não deixar essa mancha aparecer, então botava o cabelo para cá, botava boné, botava cabelo, botava boné, então essa área não pegava sol nunca. E aí fica realmente mais claro. Mas eu falei, Paulo, puxa o cabelo aqui, Paulo. Que fica realmente assim essa área, especialmente quando o cabelo é um pouquinho maior. Ó, olha a doutora Paula aí, ó. Já dá para ver aqui um pouquinho, mas não dá para a gente perceber que a parte mais superior é um pouco mais clara. Dá para perceber. Dá para perceber bem, nitidamente. Então, assim, por quê? Porque fica mais na sombra. E isso, às vezes, tem outras áreas do corpo, não só essas áreas protegidas. Então, às vezes, essa área, assim, abaixo aqui da sobrancelha, porque é uma área que tem uma proeminência óssea, então aqui fica mais na sombra. Então, olha só, tem uma mancha branca aqui, vitiligo. Abaixo do lábio, muito comum também. Então, de ficar uma área aqui. Então, as pessoas que têm vitiligo, às vezes, já juram que tem essa área branca. Muito comum de pensar que é de fato vitiligo. E não é. Então, especialmente quem tem vitiligo, qualquer outra alteração da pele pode parecer realmente que é vitiligo. Então, nem sempre é, né? Então, nem sempre é vitiligo. É importante descartar, porque às vezes gera, né, uma situação assim de que a pessoa fica com aquela preocupação em esconder uma coisa que nem vitiligo é, ou de tratar uma coisa que nem vitiligo é. Então, importante, por isso que é importante a gente realmente ter o diagnóstico, né? Porque senão a pessoa fica se privando de certas coisas, fica escondendo uma parte do corpo que realmente não precisaria, né? É um transtorno, não é nem... A pessoa fica se escondendo de alguma forma e fica achando que as pessoas estão olhando e fica aquela coisa que no próprio vitiligo tem, né? Então, nem toda mancha branca
é vitiligo. Então, pode ser um outro diagnóstico diferencial, é isso, de uma área que fica muito coberta, né? Uma área que fica sem pegar sol e que não bronzeia de forma homogênea, né, com o restante da pele. Exatamente. O Coelho falou aqui, me deram um diagnóstico de mancha vitiligoide, estou desorientada. Mancha vitiligoide seria uma mancha que parece com vitiligo, mas que não é vitiligo. A questão é que muitas vezes as pessoas acabam não querendo falar que o paciente tem vitiligo, né? As pessoas não sabem como manejar, como lidar com o diagnóstico, como dar um diagnóstico, como orientar o tratamento. Então, às vezes as pessoas têm medo de dar o diagnóstico, às vezes elas não têm segurança para dar o diagnóstico, e aí começa tentando ali ver o que dá para fazer, sem gerar grande estresse. Porque geralmente é um diagnóstico que traz uma questão de estresse para o médico e para o paciente. E quando a pessoa não está acostumada a lidar, não sabe exatamente o que falar, o que fazer, isso realmente gera. E, então, muitas vezes quando eu pego mancha vitiligoide, geralmente é vitiligo. É que eu também sinto muito isso, que às vezes é o receio de dar, não tá muito seguro, é vitiligo ou não é? Ah, é uma mancha vitiligoide, aí trata como vitiligo, fala que é uma mancha vitiligoide, né, para o diagnóstico se estabelecer melhor e a pessoa ter mais confiança, assim, para dar, de fato, o diagnóstico, né? A Fernanda aqui está perguntando se, falando que as manchas começaram há cerca de 4 meses, se é normal coçar muito. Então, às vezes, aí coçar muito, você já chama um outro diagnóstico aqui de mancha branca. Já vários, né? Coçar muito, ó, entra aí uma coisa bem, bem interessante essa do coçar muito. Então, o que acontece? Teoricamente, o vitiligo é assintomático, teoricamente não tem nenhum sintoma nas manchas. De livro, você vai encontrar aqui, nos livros está escrito que não tem sintoma, mas o que a gente percebe é que algumas pessoas referem uma certa coceira nas manchas, especialmente quando as manchas estão surgindo, né? Quando está piorando, algumas pessoas relatam, né, uma coceira. Então entram duas coisas aí, né? Então, se a coceira às vezes começa antes, às vezes pela coçadura, a pessoa tem uma coceira por uma outra razão, uma dermatite, uma irritação, alguma outra coisa, e ela começa a coçar. O trauma que ela está fazendo ali na pele pode levar ao surgimento de uma mancha branca pelo trauma da coçadura, que não é vitiligo. Então, entra essa questão, que começou antes, a coceira ou a mancha? E aí, assim, tem que avaliar o aspecto da mancha para avaliar se realmente é vitiligo. Mas coceira pode ocorrer muito, muito. Aí depende da área que a gente tem a mancha, a gente tem que fazer um diagnóstico também diferencial com líquen esclerotrófico. Então, se a mancha é, por exemplo, mancha branca na região genital com muita coceira, tem que considerar um diagnóstico de líquen esclerotrófico, que é uma alteração da pele também, que leva a esse problema de muita coceira, a pele fica um pouquinho mais lisa, fica um pouquinho mais alterada, assim, a consistência da pele, a espessura da pele, ao toque você sente que a pele fica assim um pouquinho mais atrófica, né? mais lisa, digamos, plastificada. É uma lesão que leva, então, ao surgimento de mancha branca, tem muita coceira, especialmente na região genital, e que pode dar dor ao ter relação sexual, né? Pode dar um pouco de dor, pode apresentar algumas fissuras no local, né? Então pode arder quando a pessoa vai urinar, alguma coisa assim. Então tem algumas coisas que coçar muito, eu não vejo assim, não é muito comum. Um pouco de coceira até, vejo, mas muito não acho. Não sei, Paulo, se é a tua experiência, se você coçar muito. Uns 20 a 30% dos pacientes vão relatar coceira, sim, mas a maioria é uma coceira mais leve. Eu devo ter uns 2, 3 que relatam uma coceira mais importante, mas são poucos, são bem poucos, né? A maioria é uma coceira
ali local e tal, mas nada muito importante, não. Então, dependendo de onde for, vale a pena investigar, né, e fazer esse diagnóstico diferencial de líquen esclerotrófico. Exatamente. A Gilene escreveu assim: tenho quase 90% do meu corpo comprometido pelas manchas. Tenho possibilidade de me curar? Então, vitiligo, nesse caso, é o que se chama de vitiligo universal, quando pega mais 70% do corpo. Geralmente, esse tipo de vitiligo, apesar de ser muito extenso, muito agressivo em termos de extensão, ele é pouco agressivo com os pelos. Então, quando você examina, geralmente as pessoas, no exame, elas têm muita capacidade de melhora. Não é de 100%, porque algumas áreas do corpo não têm pelos, como mão, como pé, punho, parte da mão. Então, tem áreas que realmente não tem como melhorar só com medicamento. Mas, a princípio, ele tem muita capacidade de melhora, mas para a maioria das pessoas, não é para todas, isso só realmente vendo, para a maioria das pessoas, o tratamento indicado passa a ser a despigmentação. Tá? Apesar de nós temos vários pacientes aqui com áreas realmente grandes, que teoricamente a indicação é para despigmentação e que conseguiram recuperar grande parte da cor. Mas isso tem que ser bem conversado, porque o processo de clareamento ele é mais simples, mais rápido, o processo de recuperar a cor ele exige mais. Então isso tem que ser bem conversado com a pessoa, né? Definir qual caminho ela quer seguir. Aqui tem um comentário muito lindinho que eu vou ter que ler, A Flor da Pele. Fala: vocês salvaram minha vida com essas lives. Obrigada. Ai, que amor, gente. Sério. Emocionada. Eu acho que a gente faz... Primeiro, porque a gente ama isso. E segundo, é muito legal você poder ser um ponto de referência positivo na vida da pessoa, né? Isso é uma coisa que poucas profissões te dão esse ponto, assim, que eu acho que a medicina, a nossa área, nos permite ter. Nossa, é um ponto de referência positivo na vida. É muito legal. E a gente tem ouvido muito isso, assim, a gente sabe que muita gente às vezes não vai conseguir chegar até a gente, ou que, né, por alguma razão, mas que muita gente que já está fazendo o tratamento sem chegar, até chegar já está fazendo, seguindo as nossas dicas e já chega de uma paciente que eu atendi em Salvador também, que chegou com a pele já muito repigmentada. Sim, tinha pigmentado muito, só pegando sol, só seguindo as nossas dicas. Então, é muito legal, assim, a gente sabe que traz um certo conforto para pessoas que acabaram de descobrir o diagnóstico também, vão entendendo um pouquinho aqui com a gente, que não é isso tudo, que não precisa ficar tão preocupado, que tem jeito, que tem tratamento, que tem o que fazer. Então, é muito, muito bacana. Obrigada por esse feedback. É super, super sempre importante esse feedback para nós sabermos que estamos, né, no caminho certo e que estamos impactando vidas e mudando um pouquinho o curso, né, de uma história. Muito legal. A maternidade, esse é meu mundo. Perguntou: é comum pacientes com vitiligo terem baixa de leucócitos? Os leucócitos são os glóbulos brancos, são as células responsáveis pela defesa do organismo contra micro-organismos invasores, contra células defeituosas, contra corpos estranhos. E não, no vitiligo é absolutamente normal a quantidade de leucócitos em relação à população geral. Não muda nada. Eles funcionam de forma absolutamente adequada, como qualquer pessoa sem vitiligo, tá? Então, a imunidade de quem tem vitiligo, ela é super adequada, não tem nenhuma preocupação com isso. Bem, outra mancha branca que parece às vezes vitiligo, mas não é, pitiríase, pitiríase alba. Pitiríase alba. Tem a pitiríase verticolor, que é o pano branco, e tem a pitiríase alba.
A psoríase alba é geralmente uma mancha branca na pele, muito comum em crianças, mas também pode estar presente em adultos. São manchas geralmente um pouco mais arredondadas, às vezes com um certo ressecamento, algumas vezes assim, né, no local, né, dessa área mais clara. São manchas, então, assim, geralmente mais arredondadas, não muito brancas, e que também merecem, né, ser estudadas e avaliadas, porque confundem com o diagnóstico de vitiligo. Então, manchas de psoríase, se a pessoa é muito alérgica, se é criança, é um dos diagnósticos que a gente precisa considerar. O Robson fez um comentário aqui que eu gostei. Que mal faz ter vitiligo? Nenhum. Muito pelo contrário. Vitiligo, o problema do vitiligo, geralmente ele não está aqui. Ele está aqui. Em como você se sente, em como você se vê. Porque a maior parte das pessoas que estão do outro lado não estão nem aí para suas manchas, não estão ligando para elas, né? E não apenas isso, como o vitiligo diminui muito a chance de câncer de pele. Diminui a chance de vários outros tipos de câncer. Então, no final, o vitiligo ele tem mais coisa boa do que coisa ruim, né? Então, realmente, não tem nenhum mal em ter vitiligo. Não impede a pessoa de estudar, de trabalhar, de casar, de ter filhos, de ter uma vida produtiva, uma vida bacana. Então, é isso. Não tem nenhum mal em ter vitiligo. Né? Acho que foi a Juliana quem mencionou aqui sobre a pele estar um pouco mais fina, né, nas manchas de vitiligo. Uma das coisas que acontece, inclusive, que acho que acaba gerando, né? Uma das coisas que acontece com o medicamento que a gente usa no tratamento do vitiligo, uma das coisas é afinar a pele. Então, quando está usando um certo medicamento, né, algum determinado medicamento, às vezes pode ter um afinamento na área pelo uso do medicamento, como um efeito colateral do medicamento. Então, quando a pele está muito fina, geralmente nós suspendemos o medicamento. Então, esse afinamento da pele pode ser pelo medicamento. O vitiligo preserva a espessura da pele, não há nenhuma alteração. Então, isso é uma característica importante. A gente não tem uma alteração da espessura da pele. Então, a espessura da pele é preservada e às vezes pode ser pelo próprio medicamento. E um outro efeito colateral que ocorre muito comumente com o uso de medicamento para o vitiligo é um certo clareamento da pele. Então, especialmente quando é uma mancha pequena e o paciente está usando só numa determinada área, às vezes aquela área começa a apresentar um clareamento e às vezes fica tão claro que parece uma mancha de vitiligo. E o paciente vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai ampliando, inclusive, a área vai ficando cada vez mais branca. Então, uma dos diagnósticos, né, às vezes é o efeito do medicamento que acaba escurecendo a mancha de vitiligo, acaba desbotando um pouco a pele, mas é um efeito transitório e que depois acaba recuperando com o intervalo do medicamento. Exatamente. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Adoro, o Edno falando que somos anjos, que muita gente nos chama de anjo, gente, a gente ama, vocês são o máximo. E a gente faz isso com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor, e a gente não pode nem comparar, né, o que é para vocês a repigmentação, o que é para vocês, às vezes, um resultado. Claro que quem tem sente muito mais, mas nós sentimos quase igual, assim, acho que a gente se envolve tanto que a gente realmente vibra muito junto com cada pigmentação, cada mancha que a gente consegue, né, melhorar. Exatamente. A Dai Vieira, boa noite, Dai. Dai Vieira apresentando melhoras assim maravilhosas, repigmentando muito. Muito bom. O Edno Lima ele perguntou, que é o do boné, o que determina que são manchas de vitiligo? Então, quando nós examinamos as manchas de vitiligo, geralmente você vai ter, primeiro, a pele preservada, sem nenhuma alteração de textura. Você vai ter formatos típicos das manchas de vitiligo, você vai ter cor típica.
você vai ter alterações ali que são mais típicas de vitiligo do que de outras alterações da pele. Quando você examina, é relativamente comum, não são todos os pacientes, mas é relativamente comum você encontrar um ou outro fio branco ali dentro da mancha. Mesmo quando a mancha está com quase todos os pelos pretos, eventualmente você vê um ou outro. Você, muitas vezes, a pessoa vai ter uma história típica. Você vai ter, na luz negra, um realce da mancha, mas nem tudo que realça lá na luz negra também é vitiligo. Então, você tem que juntar a textura, a aparência na luz branca, a aparência lá na luz negra, para determinar o que você está vendo. E nem sempre isso é fácil, né? Falando parece tudo fácil, mas na hora que a gente vai ver, nem sempre é assim, não. Então, isso que o Paulo está mencionando, essa é um ponto-chave até para a gente, o que nos auxilia muito no diagnóstico diferencial. A gente até vai citar mais algumas outras manchas, né, que são brancas, que não são vitiligo, mas entrando nessa questão da luz de Wood, né, que é essa luz negra, é uma das principais ferramentas que nos auxiliam, né? Então, é exatamente o que o Paulo falou, textura, localização, formato, o aspecto, a dermatoscopia, que é um exame que a gente faz com uma luzinha menorzinha, que tem um aumento muito grande, então a gente consegue ver um pouco mais profundamente a pele. Mas a luz de Wood realmente é um instrumento que nós usamos muito, especialmente em pessoas de pele mais clara, e às vezes até para fazer esse diagnóstico diferencial. Eu vou mostrar aqui para você. Ah, você vai mostrar alguma coisa? Eu ia mostrar uma luz de Wood. Esse aqui é um paciente, essa história que você falou, de passar o medicamento e clareando a pele. Enquanto mais clareava, mais ele passava. E passava, e quando você olha, ele está quase todo branco. E não tinha nada que praticamente vitiligo. Ele tinha 2 manchinhas mínimas. Mas estava com os dedos quase todos brancos por conta da medicação, que muitas vezes vai clarear a mancha. Vai clarear a pele normal. E aí você para com a medicação, pega só que volta rapidinho a cor normal. Então eu ia mostrar aqui essa característica que nós vemos nas manchas. Então, às vezes, quando o paciente tem pele muito clara, a gente nem consegue ver direito as manchas, né? Então, às vezes, as manchas são muito discretas. Então, é vitiligo, não é vitiligo? O que tem essas manchas brancas no rosto? Pode ser fungo, pode ser... Quando a gente olha com a luz de Wood, a gente vê que as manchas ficam realmente bem mais realçadas. Elas têm um brilho mais característico, então, que nos permite diferenciar. Então, aqui a gente consegue ver que tem um contraste muito grande, né, entre a área das manchas, então, esse brilho mais característico. Aqui a gente pode ver também, ó, melhor esse destaque que a luz de Wood nos dá, né, nas manchas de vitiligo. Essa luz, então, além de nos ajudar no diagnóstico, né, que eu usei essa luz, inclusive, nessa criança hoje, que tinha manchas esbranquiçadas no rosto e umas manchas muito pequenas, assim, e eram esbranquiçadas, e aí eu utilizei essa lâmpada, foi um dos fatores que me ajudou, né, a fazer o diagnóstico diferencial. Então, essa luz nos ajuda também a acompanhar o tratamento. Então, às vezes, quando o paciente vai melhorando, a gente, será que melhorou tudo ou ainda tem alguma mancha? Então, com essa luz, a gente consegue ver mesmo manchas que são muito pequenas. Então, mesmo quando é uma mancha muito pequena de vitiligo, com essa luz a gente consegue identificar. Porque ela brilha, então vocês percebam que aqui a mancha brilha, então mesmo pontinhos, manchinhas pequenininhas, são como estrelinhas ali que a gente vê brilhar. Então esse é um aspecto bem característico, né? É esse aspecto de brilho que a gente vê com a luz de Wood, né? Com essa luz negra. Então isso daqui mostra que é essa área que tem o vitiligo, então a gente consegue ver bem aqui no lábio também, então isso consegue... Isso é essa principal ferramenta que nos ajuda a identificar, né, a diferenciar. No caso desse paciente que eu atendi hoje, essa criança, essas manchas, elas tinham uma característica que quando a mãe começou a me falar, eu já fui fechando, né, o diagnóstico, eram manchas que eram mais clarinhas, e em algumas situações elas eram mais facilmente percebidas, especialmente em situações assim, quando a criança saía de um banho quente, aí ficava com a pele rosadinha, aí as manchas ficavam bem branquinhas. Ou quando a criança faz uma atividade física que tem uma vasodilatação, né, dos olhos fica rosadinho, e nas áreazinhas não ficava. Então,
quando tem uma diferença assim, relacionada à vascularização da pele, que é isso do quente, frio, ou exercício físico, e uma área fica clara, às vezes pode ser alguma questão vascular, né, com o nevo anêmico, que é por essa questão de vascularização da área. Então, não era mancha branca, mas ficava mais claro. Por quê? Porque naquela área ali tem uma alteração vascular que não tem o mesmo fluxo sanguíneo. Então, acaba deixando manchinhas mais claras, aparentemente mais claras. Alguém fez um comentário, meninas se aceitem e tal, que as mãos se cuidem, fiquem bonitas, fiquem bem, brilhem, que ninguém vai ver o vitiligo. Entendeu? Só as invejosas. Então, assim, aproveita o vitiligo e vai se cuidar, vai ficar bem, vai ficar feliz, vai ficar bem cuidada, vai, sabe, dar outro ânimo na vida. E você vai ver, primeiro que ele vai ficar mais calmo, porque você está bem. O vitiligo precisa da pessoa passando por momentos difíceis. Enquanto pior você está, mais momentos difíceis virão, porque você tem mais dificuldade lá com as questões do dia a dia. Fica bem, vai brilhar, vai fazer outra coisa. E cuida do vitiligo, deixa ele lá no cantinho dele, vai passando o remédio, vai cuidando e bola para frente, vamos ficar bem. Isso é muito importante na vida. E alguém me perguntou aqui se ozônio é tratamento para vitiligo. Não, ozônio não é tratamento para vitiligo. Né? Ó, a Mitch fala aqui que lindo, nem fala. Lembro da primeira consulta. Até chorei no dia. Foi um bálsamo ser tratado por vocês. A gente sabe assim o quanto. Hoje eu atendi uma paciente também que ela chorando, assim, ela me olhava, chorava, assim, não chora, não. Porque a gente sabe que às vezes a expectativa é tanta, né, de encontrar alguém que te fale assim, não tem jeito, tem como melhorar, tem como resolver. A gente quer sempre, né, encontrar essa luz, assim, a gente sempre quer encontrar essa possibilidade de resposta, de melhora. Então, a gente sabe o quanto isso significa, né, para as pessoas. Então, que amor. A gente sabe a emoção que acaba sendo, às vezes, a primeira consulta. Tem gente que nem dorme direito, né? A gente começa a ficar ansioso, capaz até de piorar o vitiligo de tanta ansiedade pela consulta, né? Ó, já veio mais uma mensagem aqui. Sempre me reanimo com vocês. Obrigado. É isso aí, estamos aqui para isso. Manter o ânimo. Se está ficando desanimado, volta a assistir nossas lives, que a gente está aqui para isso, para manter todo mundo aqui unido numa corrente, né? As pessoas aqui se sentindo representadas, como alguém mencionou aqui, né? Encontrou a representatividade. E realmente, né? Então, essas lives não só pelas informações, mas por estar fazendo parte de um grupo, né? Por estar aqui percebendo que várias outras pessoas têm, várias outras pessoas passam pelas mesmas situações. Porque quando é só o seu diagnóstico, é só o seu. E parece que ninguém mais no mundo tem. Parece que ele é só seu, né, o diagnóstico. Mas quando você passa a fazer parte de um grupo, quando você percebe que outras pessoas também têm o mesmo problema, acaba sendo um pouco mais leve, né, de levar. Sim. Então, ó, deixa eu responder perguntas que mandaram aqui. A Thalita Oura mandou. Os sérums com ácidos prejudicam o vitiligo? Gostaria de usar, pois já tenho 28 aninhos. Não prejudica, tá? Provavelmente com 28 aninhos sua pele está ótima. Não precisa ficar tão preocupada, não. Pode? Essa questão do ácido, o que... Basicamente, assim, quem tem vitiligo pode usar basicamente qualquer tipo de produto, né? Assim, tem poucas substâncias, assim, que são... Acho que não penso nenhuma, assim, contraindicada para quem tem vitiligo, desses produtos, assim, para rejuvenescimento da pele, para melhora de textura, melhora de brilho, tal, tal, tal. Anti-idade, né? Então, esses produtos, em geral, eles são bastante tranquilos para uso, né, por pessoas com vitiligo. O que a gente tem só que cuidar um pouquinho em relação ao ácido durante o tratamento, né? Dependendo dos tipos de tratamento que o paciente está fazendo, tem que ter um cuidado em relação, por exemplo, ao sol ou fototerapia, né? Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma fototerapia portátil, às vezes está fazendo fototerapia portátil lá no pé.
né? Então a luz está pegando só lá no pé, não vai ter problema se no rosto você fez algum peeling ou usou algum ácido retinóico, alguma coisa assim, mas se você tem mancha no rosto e você vai fazer um ácido, por exemplo, um ácido retinóico, e vai fazer a fototerapia, daí pode ser um problema, ou mesmo passar um ácido retinóico e fazer sol no rosto, ou mesmo em outras áreas, porque acaba ficando um pouco mais sensível. Então, mesmo que você cubra, né, durante a exposição, acaba ficando mais vermelho, acaba ficando um pouco mais irritado. Então, dá para usar sim, dá para usar qualquer produto, só essa questão, assim, de cuidar do que está fazendo junto, não pelo vitiligo, né? Como o Paulo falou, pelo vitiligo não tem problema nenhum, mas só cuidar com que tratamento você está usando para não ter esse conflito aí entre o tratamento e o ácido, que aí a luz ela vai deixar a pele, quer dizer, o ácido vai deixar a pele mais sensível à luz, né? Por isso que os peelings e os ácidos são muito usados no inverno, né? Porque a pessoa não vai ser exposta a muita radiação, então é mais tranquilo. Então, mesmo para o vitiligo, se a pessoa quer fazer um peeling? Pode fazer, mas então para um pouquinho a luz, para um pouquinho o sol, faz o peeling, deixa o peeling recuperar e aí volta a fazer, né? Mas só esse conflito com a luz. Outro diagnóstico que a gente tem que diferenciar também, né, de mancha branca na pele é de névoa acrômico. Paulo? Temos névoa acrômico, é uma lesão de nascença, tá? Que às vezes é visível já ao nascimento, mas nem sempre ele é visível. Porque algumas pessoas nascem muito branquinhas, então nem sempre você consegue ver que é um névoa acrômico e não uma lesão de vitiligo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um névoa acrômico. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é um névoa acrômico, uma lesão desde o nascimento. E o que acontece no névoa acrômico? Eu tenho um bem grande no braço, mas como eu sou muito branco, mal dá para ver. Quando eu pego o sol, ele fica desenhadinho. Ela é mais morena, ele fica mais visível. Como vocês podem reparar, não é uma mancha branca, é uma mancha mais clara que a pele normal só. O que acontece é que ali está cheio de células de pigmento, mas o que acontece é que elas não funcionam direito, elas não conseguem nessa área produzir pigmento adequadamente. E aí fica mais claro, né? Tem mais um névoa, deixa eu pegar aqui, tem mais um névoa acrômico. Lindo esse diagnóstico diferencial aí, Paulo, bem aqui, ó. colocado. Outro névoa acrômico aqui, né? O névoa acrômico parece assim meio colado também, né? Assim, parece tem colado, você tem uma borda diferente do vitiligo, não é uma borda igual ao do vitiligo, ele é desenhado, tá vendo? Ele é diferente do vitiligo. Então, é diferente. Excelente. Deixa eu mostrar uma outra alteração. Isso aqui é uma queimadura por vapor, que ficou uma mancha branca. Então, queimadura também pode dar mancha branca, que é aquele névoa de novo. Isso aqui, ó, mancha de sol, leucodermia gutata. Tudo isso é mancha de sol, decorrente da exposição solar ao longo dos anos. Isso tem tratamento. Nós não tratamos isso, nós indicamos quando a pessoa quer tratar, porque também tem tratamento, e isso vem pelo sol que a gente pega desde que nasce. E à medida que os anos vão passando, 20, 30 anos depois, começa a aparecer, né? Então, geralmente vai lá nos antebraços dos homens e das mulheres mais... Porque como não tem pelo, o sol bate de forma mais incisiva na pele da mulher. E dá nas pernas da mulher porque elas usam saia, bermuda. O homem geralmente usa calça comprida, então dá menos na perna dos homens. Um outro diagnóstico aqui é o névoa-halo. Então a gente vê essa pinta no meio, o sinal, e em volta dele ficou branco. Isso pode acontecer ou não associado ao vitiligo. Então, muitas vezes a pessoa tem só isso e não vai desenvolver vitiligo, mas às vezes ela tem as duas coisas juntas, ou começa com névoa-halo e depois aparece o vitiligo. E o tratamento para o névoa-halo é igual ao tratamento do vitiligo, né?
Se tiver capacidade de melhoras, e quando eu examinar a pele aqui, ela tiver pelinho preto, os pelos tiverem sido preservados, geralmente recupera super bem a cor. Isso aí. Aí a T-shirt Love está perguntando, a acromia também parece com vitiligo? Acromia, o que que é? Acromia é quando uma mancha está completamente branca, é branco leite, né? Então, hipocromia é isso que o Paulo estava falando, aquela mancha do joelho que eu achei bárbaro, Paulo. Bem um diagnóstico diferenciado. Se eu olhar na rua, assim, tipo assim, num olhar que você olha assim rapidamente, o diagnóstico é vitiligo, né? Sem ser, então, é uma mancha de nascença. Mas quando não está muito branca, nós falamos que as manchas são hipocrômicas. E quando elas estão muito brancas, elas são acrômicas. Então, alguém fez uma pergunta, por que alguma... Ah, foi a Rosa, perguntou por que algumas surgem pouco mais claras. Então, à medida que as células de pigmento vão sendo destruídas, começa um processo de clareamento da pele, né? No vitiligo, por exemplo. Então, no vitiligo, o que vai acontecendo? As células vão sendo destruídas pelas células de defesa, né? Ou por um processo neural, no vitiligo segmentar, mas as células vão sendo destruídas e começa a clarear. Então, não necessariamente o vitiligo é branco leite. Pode ser, algumas manchas não são tão brancas, então por isso, Rosa, que algumas manchas não são tão claras, porque às vezes está no início. Então ela vai clareando, 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 até ficar branco leite mesmo. Algumas já surgem mais branco leite mesmo, mas em geral tem um processo assim de destruição celular e uma graduação assim até chegar no branco leite. Então a acromia é o que a gente vê em manchas mais avançadas de vitiligo. Então parece vitiligo, não só parece, mas o vitiligo às vezes pode ser acrômico. Pode ser uma acromia, como o Paulo mostrou, daquela queimadura ali, fica acrômico, porque destruiu todas as células de pigmento. Então ficou uma queimadura muito branca, ficou acrômica. Então, deixa eu comentar uma coisa, está muita gente falando aqui, porque eu sou de Goiânia, porque eu sou de São José do Rio Preto, porque eu sou de não sei aonde, e eu quero viajar para fazer a consulta. Então, nós temos feito muita consulta online, muita, assim, dá super certo, os resultados são ótimos, a gente consegue atender gente do Brasil inteiro. Estava, inclusive, agora há pouco, um paciente que a Patrícia atendeu de Aruba, ele foi atendido online, tem muitos pacientes dos Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, tem muita gente que nós atendemos de vários e vários lugares do mundo. Até da Albânia, a Patrícia atendeu, não foi? Albânia, atendi hoje a Lales, que é de São Francisco, é da Califórnia, né? Que é na verdade, San Diego. A Lales é de San Diego. Acabei de atendê-la, fez uma consulta online, foi uma das minhas penúltimas pacientes hoje do dia. E o resultado dela, fantástico. Vou postar o resultado dela com a permissão, né? Delas, assim, fantástico. Quando eu mostrei para ela, ela consultou a primeira vez tem 1 ano, mais ou menos. E hoje, quando ela foi fazer o retorno, eu coloquei as fotos assim, lado a lado e mostrei, mandei para ela assim, pô, ela assim, porque eu tô sempre dizendo, não está melhorando, não está melhorando, não está melhorando. Quando eu mandei as fotos, ela assim, caramba, é isso mesmo. Melhorou muito. Então, exatamente o que o Paulo estava mencionando, consulta online, a gente tem feito, tem sido assim, bárbaro. Eu atendi Angola hoje também. Então, isso aí, eu acho que é o caminho. O resultado é ótimo, assim, e eventualmente tem paciente que a gente vai acabar. Não é comum, mas alguns pacientes vão ter indicação, acaba tendo indicação de via clínica, outros não vão precisar. E, bem ou mal, a gente já começa a dar o diagnóstico, a começar a tratar, a explicar, a conversar. A consulta online dura aproximadamente o mesmo tempo da consulta presencial. Tá? Então, ela é muito parecida com a presencial. Não precisa ninguém ficar com medo de fazer consulta online, não, que é super. Hoje mesmo também atendi uma de Minas Gerais, que conseguiu uma vaga para Belo Horizonte só para agosto, e a Roberta falou para ela assim, você não vai esperar não, você vai fazer agora, seu vitiligo está piorando, você não vai ficar esperando até agosto o vitiligo piorar, vai fazer agora online sim, eu também fiz online, vai fazer. Aí a Roberta incentivou ela, e ela fez a consulta, e eu tenho certeza, Roberta, que em 2 meses, quando provavelmente a gente vai ter uma consulta, não sei nem se a gente vai manter essa consulta, né? Mas assim, eu tenho certeza que em 2 meses, que é quando seria a consulta, nós já teremos alcançado resultados fantásticos, assim. Eu tenho certeza que no caso dela, nós vamos estabilizar o vitiligo, nós vamos diminuir várias manchas pequenas. Então,
Não fica esperando, diminuir a pandemia, o momento certo, vou juntar dinheiro para viajar. Acaba o custo sendo muito mais elevado. Então, você faz uma consulta agora online, vai adiantando o seu tratamento, depois se precisar para uma cirurgia, para um procedimento, ou se mesmo nós vermos que tem alguma dificuldade com a consulta online, aí você vai presencial. Mas, assim, num primeiro momento, eu realmente acho, assim, faz online, porque dá para melhorar muito. Muito, e melhora muito, tá? Só não espera milagre. Vitiligo existe, que você faz remédio, que você pegue sol, que você tem dedicação. Aproveita o vitiligo para melhorar a cabeça. Não adianta se estressar à toa, não adianta brigar com o trânsito, não adianta. Vamos aproveitar e viver melhor, né? A Gilene, ela perguntou também, ela que tem um vitiligo mais de 90% do corpo, se o vitiligo, se o tratamento para despigmentar é com ácido. Não, não é ácido. É um medicamento que ele mata as células de pigmento da pele. Tá? Mas isso a gente tem que ver direitinho as indicações, orientar bonitinho. Foi uma pergunta da Ângela, também perguntou sobre a despigmentação. Então, é um processo possível, sim. Geralmente para casos que tem pouca pigmentação ainda, né? Então, como o Paulo falou, cada caso tem que ser avaliado, a expectativa de cada paciente, e a gente acaba, às vezes, convencendo o paciente que a gente vai conseguir recuperar e não precisa despigmentar, né? Então, é sempre bom passar por uma avaliação para ver se realmente é caso de cirurgia ou não. Exatamente. Estamos chegando ao nosso fim. Estamos completando o nosso tempo aqui. Gente, primeiro, muito obrigado a todos pela companhia. Vocês são muito importantes e é muito bom ver esse feedback de vocês. Muito obrigado a todos e ótima noite. Passando também, vou deixar um recado aqui. Alguém perguntou, que eu não estou achando. Maciel perguntou onde agendar consulta. Maciel, aqui no nosso Instagram, sempre tem o nosso contato, em todos os posts tem o nosso WhatsApp, que é o 021 999597544. Repetindo, 021 999597544. Você pode ligar também para o telefone da clínica. Os nossos contatos estão no nosso site, que é o clinicadevitiligo.com.br. Em todos os posts tem o nosso contato. Você pode escrever para informações. Você pode, inclusive, pelo direct, pedir informações. A nossa equipe está sempre pronta para ajudar vocês. Então, é muito fácil de entrar em contato. Você que está chegando agora e está cheio de dúvida, que perdeu as nossas lives estão salvas no nosso canal no YouTube. Acessa lá. Clínica de Vitiligo no YouTube, tem vários vídeos falando sobre vários assuntos. Você que não teve sua pergunta respondida hoje, volte na próxima semana, que a gente está sempre respondendo. E verifica lá nas lives se não tem uma específica sobre o tema que te interessa. Então, são vários temas no nosso IGTV e também no YouTube da clínica. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem escrever no direct. Nossa equipe vai ajudar vocês com informações, enfim. Certo? O coração do final da live, vamos fazer. Posta aí, para você que quiser dar um print, marca um amigo, marca a gente, que a gente adora. Fim de live. Gente, prazer enorme ter vocês. Beijo a todos. Beijo grande. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.